Saudações cordiais a todas e todos os munícipes, cidadãos e cidadãs, eleitoras e eleitores de Santa Maria, colegas arquitetas e arquitetos urbanistas e amigos que estão conosco nessa live no perfil do CAURS. Eu me chamo Fábio Miller, sou arquiteto e urbanista e morador de Santa Maria há quase 40 anos. Eu estou aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Sul para conduzir essa segunda edição do CAU Vivo especial, que se trata de uma conversa com os candidatos ao segundo turno das eleições municipais acerca de suas ideias, políticas, programas, projetos para promoverem, em conjunto com a sociedade organizada, cidades mais resilientes, sustentáveis e inclusivas, para o que o CAURS, de antemão, já se coloca como parceiro e colaborador. Esse evento foi pensado como uma outra oportunidade, antecipadamente ao pleito municipal, no próximo dia 29 de novembro, para que os eleitores e as eleitoras analisem a capacidade e as propostas dos candidatos e possam bem escolher quem conduzirá o município nos próximos 4 anos. Ele tem como base, está amparado na Carta das arquitetas, dos arquitetos e urbanistas, às candidatas e aos candidatos às eleições municipais, que foi produzida pelo CAURS e pelo CAU Santa Catarina, com apoio de entidades profissionais, apresentando posições técnicas e diretrizes para qualificar a vida nos municípios, zona rural, zona urbana. Em Santa Maria, essa carta foi entregue e apresentada a todos os candidatos nos dias 27 e 28 de outubro e tem entre os seus pontos habitação, mobilidade, meio ambiente, espaços e equipamentos públicos, patrimônio cultural e gestão urbana e planejamento. São pautas que, embora aparentemente são afetas aos arquitetos e urbanistas exclusivamente, na verdade não, são relevantes a todos os munícipes, uma vez que afetam a nossa dinâmica pessoal e a dinâmica no território onde nós habitamos. A sistemática dessa conversa será de receber cada candidato por cerca de 30 minutos, alçando-lhe mesmas questões relativas a esses pontos que eu enunciei, para os quais então eles terão cerca de 5 minutos para responder. Vamos iniciar na primeira meia hora com o candidato Jorge Possobon e a segunda meia hora então com o candidato Sérgio Sequim. Ambos então ao final de cada período, se ainda houver tempo, terão espaço para fazer as suas considerações finais. Eu vou então buscar aqui o perfil do nosso primeiro candidato, com quem nós vamos conversar primeiro, que é o candidato Jorge Possobon. Aqui está. Estão aguardando o Jorge Possobon. Saúdo o candidato Jorge Possobon em nome do CAURS, a sua estimada presença aqui conosco, a sua assessoria também, que nos bem atendeu. Nessa oportunidade, então, que o senhor tem de falar novamente ao eleitor santamariense sobre as suas políticas, sobre os seus programas, sobre os seus projetos para a constituição de uma cidade, de um município mais sustentável, inclusivo, democrático e com qualidade de vida, bem-estar social. A nossa pauta vão ser as posições técnicas e as diretrizes para tal, que foram apresentadas na carta elaborada pelo CAURS e pelo CAU Santa Catarina e que foi entregue aos candidatos nos últimos dias 27 e 28 de outubro. A partir dessa carta, então, eu vou alçar-lhe 6 questões, candidato, para as quais o senhor terá aí cerca de 5 minutos para discorrer, portanto, clara e objetivamente, em havendo tempo no final, então o senhor terá tempo também para as suas considerações finais. Certo? Ok. Ok, grato. Eu quero começar com habitação, secretário. É sabido que a habitação é um direito de todo cidadão, um dever do poder público, portanto, isso é um dever constitucional, um direito e um dever constitucional. Contudo, dados apontam que em Santa Maria há 91 ocupações irregulares e um déficit habitacional de cerca de 6.500 moradias.
claro que esse é um assunto de âmbito federal, mas no âmbito estadual, por exemplo, né, o CAU-RS tem atuado nesse sentido, estabelecendo um gabinete próprio para tratar da questão, que é o gabinete da ATIS, Associação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, e lançado programas como o Nenhuma Casa Sem Banheiro, por exemplo. Né? Existe também uma lei federal sobre assistência técnica. Eu não sei se o senhor tem conhecimento dessa lei e desses programas, desse gabinete especial do CAU-RS, né? Se o senhor vê o CAU como um parceiro, se entende que pode ser feito um convênio, enfim, o que o senhor planeja para solver essa grave e urgente questão que é a da habitação no nosso município, candidato? Bom, primeiro quero mandar um abraço para ti, obrigado. Fábio, quero transmitir minha mais profunda solidariedade pelo falecimento do Plínio, né, que com certeza vai ser um grande arquiteto fazendo um planejamento celestial para todos nós. Primeiro quero te dizer, Fábio, o seguinte, o prefeito não governa sozinho, o prefeito governa com time. Ele monta uma equipe para governar. Eu tenho uma equipe extremamente qualificadíssima, de colegas arquitetos colegas teus que fazem parte do Conselho do CAU, tenho pessoas extremamente qualificadas lá dentro do nosso IPLAN que estão me assessorando. Nós temos vários assuntos, depois eu quero já tratar, depois eu quero ver contigo. Nós temos um assunto bem importante, inovador, e quero te agradecer, porque tu ajudou muito na questão do patrimônio histórico, mas especificamente com relação a esse projeto da casa. Né? O projeto, o nome é Casa Saudável. Né? É vergonhoso nós imaginar que temos uma casa sem banheiro. Não dá para aceitar isso na atualidade de hoje. Não podemos aceitar, mas isso existe. E o pior, Fábio, não é só em áreas irregulares. Nós temos áreas regulares que também tem casas sem banheiro. Inclusive, se a gente for nos distritos, no interior, nós não podemos olhar só o centro da cidade, temos que olhar a cidade como um todo. O distrito faz parte da área. Nós temos várias casas que ainda não têm o banheiro dentro da sua casa. Né? Nós assinamos um protocolo de intenções junto com a ATIS, né? Queríamos começar no início desse ano, tivemos que suspender em razão da pandemia, ou seja, a pandemia nos atrapalhou muito, mas nós temos já um trabalho conjunto. Eu me lembro, nós estávamos lá no quilômetro 3, estava lá a Lídia com a gente, é um trabalho de assistência técnica habitacional social muito importante. Nós estamos hoje, me perguntaram quantas casas nós vamos fazer. Eu disse, olha, antes de fazer casa, que é maravilhoso chegar numa campanha, chega no final, na véspera da campanha e diz, fiz 500 casas, fiz mais 1000 casas, tá? E daí, cadê as 500 casas? Está invadida, foi arrombada, o outro vendeu para o outro vendeu. Então a gente pegou e optou por primeiro regularizar. Nós estamos aqui numa área Nova Santa Marta, é a área que tem a maior regulação fundiária da América Latina. Nós já entregamos mais de 2.800 escrituras. Ou seja, estamos fazendo a regulamentação da área, de todas as áreas, para a gente poder avançar. O bom é que a maioria absoluta dessas áreas que nós estamos regularizando, e eu quero agradecer 2 pessoas que me orientam muito, né, e que tu conhece melhor do que eu, que é a Lídia, né? A minha Lídia Cri-Cri, eu adoro ela, ela é apaixonada pelo tal de patrimônio histórico, me deu aula de patrimônio histórico. O tal não, o nosso carinhoso patrimônio histórico. É que eles me enlouqueceram de tanta informação, ela e o Daniel, né? Não, tinha que ter uma dupla, né? Mas é aquilo que eu digo, pessoas inteligentes procuram pessoas mais inteligentes para lhe ajudar, e eu agradeço muito para eles. O tema patrimônio histórico, fazendo um breve parênteses aqui, era um tema novo para mim, mas eu vi, conversando com eles, dialogando contigo, a importância desse tema ser implementado no nosso governo. Mas eu quero te dizer que nós vamos fazer isso, nós vamos usar a ATIS para fazer esse trabalho, é fundamental. Eu sei que tem os arquitetos que o CAU vai ceder, se eu não me engano, são 2 ou 3 arquitetos, gratuitamente o CAU vai bancar esses arquitetos aqui para nós, o que é muito importante. E além disso, vamos falar a verdade, né, Fábio? Nós vamos ver um ano novo, todo novo. Né? Nós não sabemos até quando vai a pandemia. Tem irresponsáveis falando horrores, que não sabem nada, sabem nada do coronavírus. E o pior,
quando te viam estar junto, abandonaram, que não sabem, não têm o menor conhecimento da pandemia. Nós vivemos isso desde o primeiro momento e eu quero agradecer, mesmo com a pandemia, a prefeitura não parou de trabalhar. O grupo de trabalho lá, que é o grupo Mãos à Obra, que a Lídia faz parte, não parou de trabalhar. O IPLAN lá com o Daniel não parou de trabalhar. As equipes deles não pararam de trabalhar. Por quê? Nós também, além de estar debatendo esse projeto de Casa Saudável, nós temos que ver Casa Saudável no meio da pandemia. Vamos ter que tratar disso. Somos obrigados. Nós estamos tratando para finalizar agora esse tempo, estamos tratando de água. Como é que nós não temos uma casa saudável sem água se a gente pede para lavar as mãos? Então, nós vamos avançar nesse sentido e esse, para a parceria com a TIS, vai ser feito. Seguindo nesse sentido da dignidade, da qualidade de vida no município, candidato, falar de espaços e equipamentos públicos, nossos parques, nossas praças, os espaços de cultura e lazer. Essa é uma problemática conhecida aqui na nossa cidade, na nossa zona rural também, porque muito sentida, né? Há uma carência muito grande, uma precariedade nesse sentido, né? Espaços inclusivos, espaços acessíveis para toda a sorte de pessoas nos vários lugares da cidade. Santa Maria, inclusive, tem um projeto chamado Parques para Santa Maria, né, com projetos lá em nível executivo elaborados que quase nenhum saiu do papel. Quais são os seus projetos a serem iniciados ou continuados nesse sentido de espaços e equipamentos públicos acessíveis e inclusivos, candidato? Bom, primeiro que o projeto dos parques tinha Parque das Antenas, Parque dos Morros, Parque dos Barcos, Parque dos Navios, tinha até o Parque de Diversão. Era muito parque. E o que aconteceu? Nenhum saiu do papel. Então hoje nós estamos focados absoluto no Parque dos Morros lá, estamos fazendo um trabalho bacana, vamos focar. Quem quer fazer 50 coisas não faz nenhuma. Então nós estamos focados no Parque dos Morros. Eu até, Fábio, eu fui criticado porque eu falei isso. Só que eu conheço o poder público. Adianta eu ter 30 parques e não cuidar de nenhum? Adianta isso? É botar dinheiro fora. Ora, o dinheiro fora que foi colocado pelo governo passado, lá no Jockey Club, e ficaram bravos comigo porque eu não quis botar mais 15 milhões. Olha, vai botar mais 15 milhões no momento de dificuldade que nós temos. Nosso projeto, eu falei na campanha, nós vamos pegar aquilo que existe e não funciona e fazer funcionar. O Bombril, 10 anos fechado. Uma área de esporte, de cultura, de lazer, que nós devolvemos para a sociedade. Está suspenso agora em razão da pandemia, mas depois de 10 anos. Nós só temos o nosso centro de eventos lá no nosso carinhoso Farrezão. Centro de eventos, né? A minha filha nasceu em 2006, quando eles começaram a construir. Ela está com 14 anos e até hoje nunca foi concluído. O dinheiro estava perdido. Nós retomamos o dinheiro, retomamos essa verba e vamos entregar, já recuperamos o dinheiro, estamos trabalhando para recuperar. O que é certo, nós vamos buscar uma parceria para o centro de eventos. A prefeitura, eu estou sendo muito franco, viu, Fábio? Porque em véspera da eleição, tem candidato, ou melhor, o outro candidato vai prometer de tudo. O que tu perguntar para ele, ele vai prometer. Tá? Não vai cumprir, a gente já sabe disso. Eu conheço 40 anos da velha política, eu já sei como é que vai ser. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse diálogo com responsabilidade. Conseguimos agora, numa parceria com o Sindicato da Construção Civil, ele está doando todo o projeto da recuperação da Casa de Cultura, nós vamos recuperar toda ela. Nós estamos num projeto avançado lá da Gari, que deu problema, né? Nós encaminhamos um jeito para fazer uma parceria para recuperar a Gari, né? Deu problema no encaminhamento, né? E eu sei, mas eu até disse, falei para a Lídia, né? A Lídia, eu disse, Lídia, deu problema, vamos ver de que maneira a gente corrige. Eu estou convencido que juridicamente não tem problema, mas não é o que eu penso. Daí não é nem o que eu penso se está convencido ou não. Não importa que eu possa ter errado. Mas uma coisa, Fábio, só erra quem faz. Há quantos anos está lá a nossa Gari abandonada? Há quanto tempo deram aquela maquiada pintadinha, aquela lambidinha, né? Fazem comigo agora. Quando eu vou gravar um programa de TV, eles me botam aqueles coisas aqui na cabeça, aqui, que é para esconder a ruga. É isso que fizeram na Gari. Nós não podemos mais. Nesse sentido, a gente podia tratar do tema do patrimônio cultural, né? É reconhecido que Santa Maria tem um valiosíssimo patrimônio, remanescentes ferroviários pela cidade toda, arquitetura Art Deco, uma arquitetura modernista também, responsável pela verticalização do centro, né?
Contudo, na revisão última que aconteceu do plano diretor, a Zona 2, que é o centro histórico, foi muito enfraquecido, porque se tirou uma salvaguarda tácita que havia ali em índices urbanísticos específicos, né? Por outro lado, também o patrimônio do município se encontra bastante degradado, esse que é próprio do município, né? Bastante precário. Veja, por exemplo, o caso da SUSEVê, da própria Casa de Cultura. A gente sabe, nessa linha, que o patrimônio é fonte de turismo, pode ser fonte de atração turística, de geração de renda, né? Mas se não for cuidado, não vai cumprir esse papel. Eu queria que o senhor me dissesse, né, como é que enxerga essa questão do patrimônio. Nós estamos também com uma lei do patrimônio bastante desatualizada aqui na cidade, o Conselho Municipal do Patrimônio também sem o suporte que é necessário. Queria saber o que o senhor pensa de ações em relação à preservação do patrimônio, a salvaguarda da nossa identidade e memória santamariense, e se entende que é possível conciliar o novo com o antigo, o patrimônio com o desenvolvimento da cidade. Fábio, eu vou ter 5 minutos para essa pergunta ou eu posso abrir mão de um... Não dá para abrir mão dos minutos. Mas eu gostaria de tratar com o senhor todos os nossos temas. Tá, não, mas nós vamos tratar, mas eu preciso... Tá, então assim, ó, primeiro, né? Primeiro eu vou te dizer uma coisa, né? Se eu fosse prefeito, eu teria pego... Se eu fosse prefeito antes, eu não teria ficado com a Casa de Cultura da prefeitura antes. Por quê? Eu sabia que ninguém ia conseguir cuidar, que a prefeitura ia conseguir da Casa da Cultura. Se eu fosse prefeito, eu não tinha desapropriado a SUSEVê, porque eu sabia que eu não ia conseguir cuidar. Se eu fosse prefeito, eu não tinha desapropriado o 21 de abril, porque eu sabia que a prefeitura não ia cuidar. Ou a gente age com responsabilidade, com transparência, ou a gente vira marketing. Agora o tema SUSEVê, que era conhecido como Palacinho Cor-de-Rosa, é que, na verdade, o ex-prefeito tinha um sonho, um desejo de governar num palácio, né? Então ele achou que era um palacinho, né? Então o que nós fizemos? Nós vamos reformar a Casa de Cultura, não vamos nos omitir. Já tem o projeto da Casa de Cultura. A Rose Carneiro, que tu conhece muito bem, né? É a nossa secretária de Cultura e vai permanecer secretária de Cultura. Nós não estamos fazendo loteamento político, né? A Rose Cultura vai permanecer na Casa de Cultura, vai nos ajudar a buscar dinheiro. Nós vamos fazer uma reforma completa na nossa Casa de Cultura. Como nós vamos fazer na SUSEVê? Já retirei de lá a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, que não tinha mais condições, era insalubre estar lá, corríamos risco, então tiramos de lá. Vamos fazer toda a reforma da SUSEVê com planejamento. Eu não vou vir aqui na tua frente falar para milhares e milhares de pessoas, não, a partir de 1º de janeiro nós vamos começar a conversar como nós vamos fazer. Não, a gente já sabe como fazer. A diferença é que a gente sabe e olha nos olhos e não falta com a verdade. Com a relação do patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Acho que é importante ressaltar, nós temos um grande avanço, né? É a primeira vez com a atualização do novo plano diretor, que a gente faz no novo plano diretor e imediatamente já faz uma espécie daquele tombamento provisório de 135 imóveis. Eu acho que isso foi um grande avanço, foi um trabalho conjunto, tu te dedicou muito, né? Eu quero te agradecer muito o quanto vocês me orientaram. Era um tema novo para mim, viu, Fábio? Eu não tenho nenhum problema em dizer. Era um tema que eu não entendia e que eu fui estudar junto com vocês. E essa inovação nos garante também a segurança jurídica. Hoje, as pessoas que vão adquirir um imóvel têm que ter a segurança jurídica. Nós temos exemplo de imóveis que ficaram quanto tempo debatendo se era ou não era patrimônio histórico. Então, hoje, nós temos um novo norte, né? Ou melhor, nós temos uma proteção. Hoje é o patrimônio histórico, que, no meu ponto de vista, antes não tinha. Inclusive, num determinado momento, foi até mal interpretado isso aí. E, além disso, né, Fábio, a gente tem, dentro dessa questão do patrimônio histórico, eu não tenho a menor dúvida que a lei do patrimônio, que nós já está pronta, que foi dialogada, foi feita a várias mãos, né? Tu teve um papel fundamental, o CONFIC, o Memória Coletiva, enfim, o coletivo, todos vocês trouxeram um papel fundamental para montar, trazer essa minuta. Foi formatada, está minutada pelo IPLAN, lá pelo Daniel, já foi encaminhada para a Secretaria de Gestão.
nós estamos aguardando uns detalhes para encaminhar. Essa lei vai ser encaminhada para a Câmara ainda este ano. Ótimo. Seguindo nessa linha, candidato, construção civil, vamos falar um pouco de construção civil, sempre reconhecida como a indústria de Santa Maria, não? Por outro, aqui se tem índices urbanísticos muito generosos em recuos, em alturas, né? Quem tem sanha de construir e quem quer construir aqui tem amplo campo. Por outro lado, então é pujante nesse sentido, né, o espaço para os arquitetos e para os engenheiros. Por outro lado, a gente sabe de toda uma morosidade histórica nos processos de aprovação de projetos, de licenciamentos dentro da prefeitura, né? Como é que a gente faz para equilibrar e otimizar essas coisas, equilibrar uma cidade nova com a antiga, né? Desenvolvimento sem perder o nosso passado e, ao mesmo tempo, que se tenha objetividade para o trabalho profissional fluir bem, candidato? Bom, primeiro que quando a gente fez a revisão do plano diretor, eu praticamente obriguei que todos os interessados participassem. Tivemos várias e várias audiências públicas debatendo. O que eu não aceitei, Fábio, é quem pessoas sequer foram numa audiência pública, não foram, que poderiam dar essa contribuição, depois foram virar palpiteiros. O diálogo permanente, esse ponto de equilíbrio entre construção, entre arquitetura urbanística, ele é fundamental. Eu, particularmente, defendo o amplo diálogo. Dentro da prefeitura, nós temos um problema seríssimo, sabe? Que é o atraso, a demora na regulação dos projetos. Nós assinamos um financiamento agora com o Banco Mundial, a digitalização, nós vamos digitalizar todos os processos da prefeitura, serão todos eles digitalizados. É uma inovação que nós vamos fazer para tentar aumentar a velocidade. É um problema crônico que nós temos. Eu tentei movimentar agora dentro da secretaria. Essa pandemia nos atrapalhou em tudo, e aqui eu não estou arrumando desculpa, viu? Eu estou dizendo que é um problema crônico, e esse problema de burocracia, de demora, não é só na análise de projetos. Então, nós vamos avançar. Além disso, é um compromisso que eu assumi, que eu já tinha dito, que é a revisão dos índices urbanísticos. Nós vamos olhar, vamos conversar com todos vocês, vamos fazer esse amplo debate e vamos fazer a revisão dos índices urbanísticos. Nem que chegue ao final e dizer, olha, vamos deixar tudo como está, vamos revisar, mas vamos conversar. Esse é um compromisso que eu estou assumindo da gente fazer essa revisão. Certo. Prefeito, rapidinho, que o nosso tempo está se esvaindo aqui, passa muito rapidamente, né? Sobre gestão urbana e planejamento, né? Nós temos um plano diretor, é equivocado dizer que Santa Maria não tem planejamento, né? Santa Maria tem um plano diretor muito pujante, muito atual, né? Que é o grande acordo coletivo, assim, seria a lei fundamental para o presente e para o futuro da cidade. Contudo, eu vejo que a maioria dos legisladores não conhece e, portanto, não implementa o que estão as políticas, os programas e os projetos que estão lá no plano diretor. Como é que o senhor enxerga essa questão? E outra, na linha, né? O IPLAN, criado anteriormente como escritório da cidade, foi a vanguarda de estabelecer uma autarquia separada do governo municipal, né, para pensar a cidade e fazer a regulação urbana que se deveria fazer, né, sem essa vinculação com os governos. Contudo, não é assim. Hoje, quem define a presidência do IPLAN é o prefeito, e a gente sabe lá que tem um corpo técnico numerosamente insuficiente para a escala, para a envergadura de Santa Maria, né? Até hoje não tem um corpo técnico próprio, inclusive. O que o senhor pensa em relação à gestão e planejamento urbano, implementação de plano diretor, que é o nosso grande acordo coletivo, e a questão do IPLAN, candidato? Assim a gente vai encerrando. Fábio, o que tu pensa do meu presidente do IPLAN? Eu aqui não posso me manifestar, meu querido. Tu sabe que eu busquei uma das pessoas da mais alta qualidade. É assim que se governa. Independente de ser indicação, a Lúcia Madruga não é indicação política, é uma pessoa de alta qualidade. A Rose Carneiro não é indicação política, é da alta qualidade. Hoje nós temos essa maneira para tratar. Eu não tenho nenhum problema de buscar pessoas qualificadas para trabalhar comigo. O IPLAN tem um papel fundamental, temos um plano diretor, eu sei que tem que avançar muito. É que quem diz que Santa Maria não tem planejamento não conhece a cidade, né? E mais ainda, eu não preciso ter 40 anos de vida pública para dizer que eu conheço a cidade. Eu conheço cada ponto da cidade, trabalhei de maneira conjunta na atualização do plano diretor e mais ainda, eu sei que nós vamos ter que rever alguns pontos, mas isso é fundamental. De que maneira nós vamos rever? Dialogando. Nada vai ser feito pelo prefeito, dar um canetaço. Inclusive,
eu tenho tanta confiança na equipe do IPLAN, que quando eles me trouxeram os 125, eram 135 tombamentos provisórios, me trouxeram 125, eu nem perguntei por que os outros saíram, porque eu confio neles. E eu não perguntei por que os 125 ficaram, porque eu confio neles. Agora, eles fazem o debate concreto e, na dúvida, eles vêm falar comigo. Essa é a maneira de governar. Eu chamei para estar comigo quem eu confio. Claro que me decepcionei com algumas pessoas, mas para esses eu não entrego mais a caneta. Nossa última questão para encerrarmos aqui, mobilidade urbana, né? Que é uma das questões mais sensíveis aí a partir do crescimento e da intensificação nas cidades. Uma mobilidade democrática e justa tem que prever um livre, objetivo e seguro deslocamento pela cidade, né? Cidades do mundo têm investido em mobilidade sustentável, ou seja, em fazendo transporte público ao invés do automóvel, né? Transporte não motorizado, bicicleta, a pé. Santa Maria tem um plano diretor de mobilidade urbana feito entre 2011 e 2015. Eu gostaria de saber, o senhor conhece, pretende implementar o plano diretor de mobilidade urbana de Santa Maria? Foram feitas várias obras aí de recapeamento na cidade, mas em termos estruturais, a gente tem visto avançar muito pouco. Bom, primeiro que um prefeito que governa a cidade tem que conhecer todas as áreas, né? E nós conhecemos, sim. Inclusive, do coronavírus, eu posso dizer que eu conheço tudo, os problemas que vão enfrentar no futuro da cidade. Quando a gente está falando de um plano diretor, a gente está falando do futuro. Quando a gente está tratando um plano de mobilidade urbana, a gente está falando do futuro. Por exemplo, as nossas ciclofaixas. Eu comecei a andar de bike agora, né? Muito pouco. Não tenho tanta resistência. Mas minha esposa faz 100 quilômetros. Cada vez que ela vai andar, faz 100 quilômetros. Né? Eles falam, sobe a Pompeia, é um horror. Nós temos que ter a ciclofaixa. A diferença é que, enquanto uns falam que vão fazer, nós já estamos fazendo. 2 perimetrais que nós estamos fazendo no nosso governo, que é a perimetral lá da Avenida Dom Ivo, vai ter ciclofaixa. A perimetral lá que vai ligar a Universidade Federal de Santa Maria até Santo Antônio, vai ter ciclofaixa. Pois, bom, tu fez um planejamento estratégico para ter essas 2 ciclofaixas? Não, eu não fiz o planejamento estratégico, mas eu não posso fazer as perimetrais para depois me dizer, agora eu tenho que ter uma ciclofaixa. Óbvio, quando que duplicaram a faixa nova de Camobi, tinha que ter a ciclofaixa, e não fizeram. A faixa velha de Camobi tinha que ter a ciclofaixa. Nós estamos num estudo agora, eu já pedi, nós queremos implementar o meu desejo. Se vai poder ou não, eu não sei, mas o meu desejo é que nós tenhamos uma ciclofaixa da rótula do Mercúrio ali, no final da Medianeira, até lá a rótula da base aérea. Vamos poder fazer? Eu não sei, mas é um desejo que eu tenho. A Polícia Rodoviária Estadual me alertou que nós teremos alguns pontos de insegurança. Então vai ser feito todo um estudo técnico, mas eu quero fazer. E já me disseram que pode ser também, Fábio, que alguns locais que pode ter a ciclofaixa compartilhada. E daí a gente vai ter que ter a consciência do motorista respeitar o ciclista. Nada então, que projetos de arquitetos qualificados não consigam resolver, candidato. Exato. Eu não sou arquiteto. O nosso tempo esvaiu-se, como disse. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, elucidando suas ideias a respeito. Lhe agradeço, tá? E sorte aí no pleito do domingo. Só para finalizar, viu? Bem rapidinho. Encerrar. Tá. Nós encaminhamos o projeto de licitação do transporte coletivo. É muito importante. Nós caiu 50% o uso do transporte coletivo. É um problemão que nós temos que ter. Nós queremos incentivar o uso do transporte coletivo, onde hoje nós temos pessoas que não estão mais usando, 50% caiu. Então é um outro debate. E no projeto de licitação serão feitas várias audiências públicas. Portanto, eu quero encerrar dizendo, fizemos um planejamento com nossos engenheiros, com nossos arquitetos, para que nós possamos trilhar um caminho seguro em direção ao futuro. E é importante, de maneira planejada, dentro de uma arquitetura verdadeira que Santa Maria tem, eu quero pedir um voto de confiança para cada um de vocês. Meu nome é Jorge Pozzobon, meu número é 45 e eu tenho, junto comigo, um time da mais alta qualidade para governar essa cidade. Certo. Grato, candidato. Um abraço. Outro. Despedindo do senhor. Tchau. Vou passar, então, agora ao Sequim.
Deixa eu ver se já está aqui conosco. Aqui está o candidato Sérgio Sequim. Deixa eu colocá-lo aqui. Opa, não estou conseguindo chamar o Sequim aqui. Com algum problema com o Sequim. Candidato Sérgio Sequim. Agora eu acho que sim. Vamos ver. Aqui. Aguardando o Sérgio Sequim. Aqui conosco. Saudações, candidato Sérgio Sequim. Saudação, uma satisfação. Prazer em falar contigo, meu amigo Fábio. Falar com o senhor, tá? As suas ideias aí para uma cidade mais sustentável, inclusiva, democrática, com qualidade de vida para todos os seus cidadãos e cidadãs. A nossa pauta aqui, como o senhor já foi informado, né, são os pontos que estão naquela carta que foi entregue aos candidatos já no primeiro turno, né, que foi feita pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, junto com o de Santa Catarina também. E então, esse espaço que nós vamos conversar, eu vou lhe fazer algumas perguntas, destacando alguns dos pontos daquela carta, para o que o senhor então vai ter aí cerca de 5 minutos para, muito objetivamente, responder àqueles que nos assistem, né? Apresentando então as suas ideias a respeito desses assuntos. Tá certo, candidato? Tá certo. Eu vou começar por habitação. É sabido que a habitação é um direito constitucional do cidadão, é um dever, portanto, do poder público, né? Por outro lado, os dados aqui de Santa Maria apontam que nós temos 91 ocupações irregulares e um déficit habitacional de quase 6.500 residências, candidato, né? Sei que isso trata no âmbito federal, uma série de políticas federais, mas aqui no estado, por exemplo, né, nós temos o Conselho agindo nesse sentido, com um gabinete próprio para habitação de interesse social, assim como com programas que trata de nenhuma casa sem banheiro, por exemplo, né? Há uma lei federal de assistência técnica que pode nos dar um suporte nesse sentido. Então, eu lhe pergunto, candidato, o que o senhor planeja para solver essa grave e urgente questão da dignidade da moradia humana, né? E se enxerga o CAL como parceiro e pode alçar um convênio, né? Colocando os arquitetos nessa questão e ajudando, então, que as pessoas tenham moradias dignas. Primeiro, Fábio, quero te cumprimentar a ti, aos nossos membros do CAL. Eu tenho muita admiração pelo CAL. O CAL, quando iniciou, né? O CAL nos ajudou muito em Santa Maria. Eu era presidente da Câmara, quando começamos a trabalhar sobre os projetos do PPCI, né? Houveram seminários, inclusive em Novo Hamburgo, e eu, como presidente da Câmara, eu estive lá prestigiando, retribuindo o apoio que o CAL sempre nos deu. Então, o CAL, ele é parceiro. Vamos falar, então, sobre regulação. Vou falar sobre habitação. Eu gosto muito de habitação, porque em 2010, né, eu fui nomeado aqui, eu era vereador, e o prefeito Schirman, na época, nos convidou para ser o secretário de Habitação e Regularização Fundiária. Então, tem algumas situações. Primeiro, nós temos uma lei de regularização fundiária. É muito importante isso aí. E o CAL pode nos ajudar muito mais, né? Muitas áreas sendo regularizadas, outras já foram regularizadas, mas nós temos uma legislação para isso. Um trabalho conjunto com o Colégio Notarial, com o Colégio Registral, né? Nós temos faculdades particulares que têm know-how nessa área. Nós temos que aproveitar o nosso potencial da universidade, né? Então, a regularização fundiária é importante. Eu tenho uma outra ideia, é o seguinte. Hoje, né, hoje nós não temos o Minha Casa Minha Vida ou algo, né, com outro nome, porque muitas vezes muda as administrações federais e esses programas mudam. Não é? Uma vez era o programa de arrendamento, o PAR, depois Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, muda o nome, mas de qualquer maneira o programa é o mesmo. Então, hoje, nós não temos nada nesse sentido. Mas no município nós temos áreas. Então, no momento que
No momento que a Caixa Econômica Federal, né, apresentar algum programa nesse sentido, nós temos áreas aqui na região da Avenida Oswaldo Cruz, né? É uma região onde já tem a pavimentação na frente da área, então vai nos facilitar. São quase 30 hectares. Mas eu tenho um projeto também que dá para fazer o seguinte: nós temos várias áreas institucionais e nós poderíamos fazer um chamamento, uma licitação com a iniciativa privada, em que a iniciativa privada ela vai fazer esse loteamento, vai fazer lotes urbanizados e parte, então, vai destinar para as pessoas, né, para as pessoas que podem ser contempladas, então, com essas habitações de interesse social. Da mesma forma, né, eu li com muita atenção e eu recebi lá no meu escritório, lá no meu comitê, né, a questão da habitação, que é a Casa Saudável. Esse projeto, né, esse projeto que está ligado à saúde, né, através das nossas ESEFs, Estratégia da Ação da Família, juntamente com o CAL. Então, é importantíssimo. Banheiro, né? Não se admite mais hoje uma casa sem banheiro, né? Ajudar na reforma do telhado, do piso, enfim, é qualidade de vida. Mas eu tenho um projeto também, o seguinte, Fábio, o projeto que eu tenho é o seguinte: nós temos dinheiro do fundo de habitação, é o pró-saneamento. É aqueles recursos que vêm da Corsã, que a Corsã, quando da renovação do contrato com o município, então, destina um valor anual considerável, que serve para quê? Serve para a questão dos desassoreamentos, macrodrenagem, microdrenagem, mas também nós temos recursos para que cada casa tenha a sua fossa séptica. Então, nós teríamos recurso para isso. Teria a sua fossa séptica e um reservatório de 250 litros, 500 litros, enfim, consta, então, o nosso projeto. Eu acho importante, tá? Eu acho que de habitação, né, seria... Eu acho isso aí. Nesse sentido, então, da dignidade humana, que passa em grande parte pela saúde, é cidadania. Né? Eu queria tratar também com o senhor sobre espaços e equipamentos públicos, nossos parques, praças, espaços de cultura, espaços de lazer, que é uma problemática conhecida aqui da cidade de Santa Maria, né? A carência e, no que há, a precariedade também, né? Existe aí na cidade um programa chamado Parques para Santa Maria, com projetos envolvidos que muito pouco foi feito até agora ao longo dos governos. Não falo só desse último, né? Então, o que o senhor planeja nesse sentido de dar continuidade ou de criar novo, né, espaços para inclusão, para acessibilidade, para potencialização das relações humanas, espaços públicos, né? O que o senhor pensa a respeito desse assunto, candidato? Não, eu penso que nós temos que mudar isso aí. Por exemplo, nós temos um espaço público, é a Concha Acústica. A Concha Acústica, eventos culturais, quer dizer, nós temos que manter, nós temos que cuidar, temos que zelar para isso aí, nós temos que incentivar eventos, não é? Da mesma forma, é a Praça do Malé, né? É a Praça em Camobi, nos mais diversos locais. Mas eu vou me deter numa que é importante e tu conhece, que é o nosso parque lá do Jockey Club, tá? São 24 hectares e hoje é muito triste ver aquela situação. Então, eu tenho ideias para aquela área. Então, por exemplo, olha só, de 24 hectares, tem muita gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete, de vôlei, assim por diante, mas tem muita gente que gosta do turf. Então, nós temos um prédio deteriorado, mas que pode ser recuperado. Então, qual é a sugestão que eu vou dar? Quer dizer, de nós trabalharmos com a diretoria do Jockey Club e fazermos um comodato para que o Jockey Club não vai ocupar os 24, mas pode ocupar os 4 hectares. Quer dizer, eles vão zelar por aquela sede, né? Eles vão fazer as reformas necessárias para ocupar, né? E, além disso, quer dizer, nós temos um espaço lá para... Já temos concluído alguma quadra de futsal, alguma quadra de areia, né? Uma pista de caminhada. E aí alguém vai dizer, mas e os recursos, Sarciquim? Tu vai tirar da onde? O pró-saneamento, esses recursos aqui da Corsã, podemos perfeitamente ocupar aí.
Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Então, o Parque do Jockey Club, Fábio, é prioridade para nós. Tá? É uma área plana. Quantas pessoas eu tenho visitado, quer dizer, durante a semana, o pessoal ocupa. Então, inclusive, quando eu falo em revitalizar, em criar esse parque ali, eu falo também numa iluminação pública. Então, iluminação pública também, para esse parque, também pode ser ocupado o dinheiro do A procedimento. segurança E eu é vou muito enfatizar importante nesses espaços, né? Um outro tópico importante, candidato, mobilidade urbana, né? Que é uma das questões mais sensíveis aí a partir do crescimento e da intensificação da ocupação das cidades, né? Uma mobilidade democrática, justa, tem que permitir um deslocamento livre, um deslocamento objetivo, seguro também, né? Cidades do mundo todo têm investido em mobilidade sustentável, que é não fazer mais o automóvel protagonista, mas enfatizar o transporte público e o transporte não motorizado, a pé, bicicletas. Santa Maria tem um plano diretor de mobilidade urbana que vai nesse sentido, feito entre 2011 e 2015, se não me engano. O senhor conhece esse plano? O que ele prevê lá? Os projetos que indica, né? O que o senhor enxerga nesse sentido? Pretende implementá-lo, candidato? Claro que sim, Fábio. Eu conheço tanto que eu era presidente da Câmara, porque eu estou há 43 anos nessa vida, né? Tem gente que às vezes diz, está há 43 anos, o que fez? Então eu fiz muita coisa, muita coisa. 6 mandatos de vereador, 2 vezes presidente da Câmara. Aliás, e quando presidente da Câmara, e também no Executivo Municipal, todos os projetos relacionados à engenharia, à arquitetura, eu sempre tomei. Fiquei sem o sinal do Sequim. Voltou. Além de uso e parcelamento, isso aí, além de uso e parcelamento do solo, né? Então, eu sempre me preocupei muito em valorizar o profissional de engenharia, o profissional da arquitetura. Então, falar em mobilidade urbana, né? O plano, a gente participou amplamente da discussão. Nós temos que executar esse plano. Não adianta um plano nós deixarmos guardado, não é, numa gaveta e não fazer. É importante a técnica. Nós temos que valorizar a técnica, nós temos que valorizar o profissional e valorizar esse trabalho. Aliás, é um dinheiro que não custou barato isso aí. Então nós temos que valorizar. E falar em mobilidade urbana, Fábio, olha, nós temos que ter o seguinte cuidado também, olha só. Nós temos essa faixa nova de Camobi, chamada RSC 287, é mobilidade urbana. Então, fala-se tanto na duplicação da faixa nova dessa RSC, ótimo. Mas aí vem o governo do estado e diz assim, ó, essa duplicação está prevista para daqui 10, 15 anos. Quer dizer, vamos priorizar da base aérea em diante até Paraíso, ótimo. Mas esse trecho, então como o prefeito tem que tomar a dianteira. O prefeito não pode se omitir. O prefeito não pode simplesmente, o governador, a sua equipe ditam ordens e ele seguir. Não. O prefeito ele tem que liderar projetos dessa área. E eu vou liderar para essa duplicação. Olha só, é a universidade, Fábio. É a universidade, é a base aérea, são 40 mil pessoas em Camobi, não é? Assim como também é importante e recursos que a Corsã também nos encaminhou. Encaminhamos o projeto está andando, mas hoje o custo é bem acima daquele valor destinado inicialmente. Então é aquela perimetral que liga a Zona Sul com a Zona Leste, isto é, que vai ligar o Passo das Tropas, BR-392, com Camobi. Então também são obras importantes. E mais, se tu permitir, eu sei o nosso tempo está se esvaindo, candidato. Gostaria que o senhor falasse de outros tópicos também, mas rapidinho, então. Rapidinho. Falar em mobilidade urbana e falar em transporte coletivo, no dia 21 de janeiro de 2021, o prefeito que assumir, ele tem que apresentar ao Ministério Público prontinho a lei a licitação do transporte público. Se nessa data não estiver pronto, é uma multa diária de 5 mil dias. Então, nos preocupa também. Então, falar em mobilidade, tudo isso aí, a mobilidade, a questão da sinalização horizontal, a sinalização vertical, tudo isso aí, a questão da acessibilidade é importante.
Então, no nosso projeto de governo, Fábio... Um outro tópico importante, candidato, patrimônio cultural. Santa Maria tem um valiosíssimo patrimônio, remanescentes ferroviários, arquitetura Art Deco, modernista no centro da cidade, né? Contudo, em 2018, na revisão do plano diretor, a Zona 2, Centro Histórico, enfraqueceu-se, né? Permitiu-se muita coisa ali a partir dessa revisão. Nós temos uma lei do patrimônio que poderia salvaguardá-lo com mais eficiência, muito desatualizada. O próprio patrimônio do município, degradado, precário, Casa de Cultura, SUCV, outros, né? Por outro lado, a gente sabe que o patrimônio pode ser um grande atrativo turístico, gerar renda, mas não com os imóveis assim, nesse estado como estão. Então, eu queria saber o que o senhor pensa de ações para preservar o patrimônio da cidade, mantendo nossa identidade e memória, conciliando isso com o desenvolvimento da cidade. São incompatíveis? Creio que não. O que o senhor pensa em relação a isso, candidato? Patrimônio cultural. O patrimônio cultural, Fábio, olha, a construção civil é a nossa maior indústria. Muito bem. Então, o que eu, né, no meu governo, a partir de janeiro, eu quero buscar o equilíbrio. A construção civil é importante? É. Mas o centro histórico de Santa Maria também é importante. Então, nós temos que desmistificar, Fábio, essa questão do patrimônio histórico, né? Que tem aquela ideia, quer dizer, eu tenho a minha residência tombada, o mundo vem abaixo. Não, não é assim. Quer dizer, eu posso ter ganho com isso aí, tá? Então, eu tenho pronta uma legislação que eu vou discutir com o CAL, vou discutir com as entidades ligadas à área, né? Nós temos o Instituto IFAM também, que trata disso aí. Então, o que eu quero dizer? Eu vou criar mecanismos, tá? Mecanismos que esses prédios, né, e essas pessoas não sejam prejudicadas. Por exemplo, vamos dizer que o prédio, a parte térrea, tem comércio. Vamos isentar do ISSQN. Parte do IPTU, podemos isentar parte do IPTU, não é? Vamos vender os índices urbanísticos. Então, eu tenho preocupação dessa área. Agora, uma cidade que não preserva o seu centro histórico, por favor, também, né, nós vamos buscar recursos federais, né, questão da GARI, da aviação férrea. Bom, há a possibilidade de fazer uma parceria com a iniciativa privada? Ótimo, tá bem. Mas nós temos que ter uma praça bonita, nós temos que ter, Fábio, um calçadão bonito, um acampamento convidativo, até para que fortaleça o nosso comércio. Quer dizer, vamos visitar Santa Maria, vamos comprar em Santa Maria. Agora, nós precisamos ter, né, esses pontos aí. Né? A Casa de Cultura também. Então, temos projeto para isso. Tá? Nós vamos buscar o equilíbrio. Ótimo. O senhor falou na construção civil e referiu mesmo como a indústria de Santa Maria, e é assim mesmo, né? Aqui a maior indústria. Aqui se tem índices urbanísticos de construção muito generosos, né? Alturas, recuos no centro. Como compatibilizar isso com patrimônio é uma questão. E a outra, nesse sentido, é conhecida aí a tradicional morosidade, né, nos processos de aprovação, de licenciamento, que prejudica muito o ramo da arquitetura e da engenharia, né? Assim como os próprios construtores. O que é que o senhor pensa nesse sentido? Como é que planeja equilibrar patrimônio com o desenvolvimento da cidade, com as novas construções e a objetividade necessária, né, nesses processos de aprovação e licenciamento, candidato? Bom, em primeiro lugar, vamos responder essa primeira questão aí, né? Essa questão dos índices urbanísticos, isso aí tudo são naquelas 3 leis importantes, que é do plano diretor, o Código de Obras, edificações, a lei de uso e parcelamento do solo. Quer dizer, essas discussões são importantes. Essa revisão do plano diretor, o plano diretor, quando nós construímos ele, né, o presidente da Câmara, o executivo junto, discutimos nas vilas, nos bairros, então essa discussão é importante. Aliás, as entidades ligadas, né, elas devem participar mais. Inclusive, o último plano diretor, a discussão começou em 2015, 3, 4 anos de discussão. E teve entidades que chegaram na última semana. Então é importante participar, para nós ouvirmos essas opiniões. O Ministério Público também participando, dizia o promotor da época. É importante nós buscar o equilíbrio. E quando eu falo em equilíbrio, não é isso aí.
Construção civil forte, sim, mas o patrimônio histórico também, o nosso centro histórico também é muito importante. Com relação à segunda pergunta, eu me preocupo. Também, a exemplo teu, eu também sou profissional da engenharia, tu és profissional da arquitetura. As demandas são muitas, e eu não vou criticar o servidor do município, não vou, até porque eles fazem o máximo. Entretanto, alguma coisa nós podemos agilizar, Fábio. A questão dos alinhamentos, o índice urbanístico, ele pode ser online hoje. Tudo é georreferenciado. Hoje tu tens o gabarito da rua, hoje tu sabe a largura da calçada, tu sabe isso aí tudo. Então nós podemos fazer online, nós podemos perfeitamente agilizar isso aí. Pois é. E eu estou apresentando também, Fábio, um projeto inovador, tá? Eu acho que tu vai gostar. Jaraguá do Sul e outros municípios têm, né? O nome do projeto é Obra Legal. Obra Legal. Então, tu vais encaminhar os índices urbanísticos, após isso, tu vai encaminhar o projeto para análise, para aprovação e para licença. Só que a análise da aprovação, para analisar, enfim, aprovação e licença, o profissional da prefeitura, que vai fazer essa análise, vai analisar somente os índices urbanísticos, vai analisar os afastamentos, vai analisar o recuo viário, o recuo de ajardinamento, a taxa de ocupação, o índice de aproveitamento. Tá? Esses detalhes construtivos. É responsabilidade de quem? Do proprietário e é responsabilidade do profissional, que vai assinar RT e vai se responsabilizar. Vamos ter algumas resistências a essas mudanças, mas é importante essa mudança. Sem dúvida alguma, nós vamos agilizar muito mais. Aliás, Fábio, eu estou na vida pública há alguns anos. Em outras épocas, qualquer projeto que tu encaminhava para ser analisado, para aprovação e licença, o profissional tinha que encaminhar o hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural. Olha que responsabilidade, não é? Tu carimbares um projeto e dizer aprovado estrutural, sem analisar detalhadamente. Da mesma forma, então os tempos mudaram. Então vai ter que mudar mais ainda. Esse é meu projeto. Nessa linha referida, candidato, o último tópico aqui, gestão urbana e planejamento. Né? Santa Maria tem um plano diretor. Aliás, dizer que Santa Maria não tem planejamento é um equívoco. Ela tem planejamento desde tempos imemoriais, tem um plano diretor iniciado em 2005, atualizado várias vezes, muito pujante nas suas premissas. Né? Isso que é o nosso acordo coletivo, foi construído participativamente. Deveria ser a lei fundamental assim, do presente e do futuro da cidade. Conquanto isso, a gente vê que muitos legisladores não parecem conhecer o plano diretor porque não implementam o que está ali, política, programas e projetos. Essa é uma questão. O senhor vai olhar o plano diretor novamente e implementar o que está ali, que já é o nosso acordo prévio? Né? E nesse sentido, nós temos uma autarquia no município que trata de planejamento urbano, anterior escritório da cidade, atual IPLAN, né? Criado para que tivesse continuidade de projeto, não ficasse atrelado aos projetos do mandatário, do executivo. Né? Mas até hoje, né, todo o esforço hercúleo que fazem os técnicos, que a gente precisa reconhecer, não tem um corpo técnico próprio e é insuficiente em número para as demandas da cidade. Como é que o senhor enxerga o IPLAN e a necessidade de um corpo técnico próprio, de um corpo técnico ampliado, para dar conta da regulação urbana e de pensar a cidade, que é a grande tarefa do IPLAN? Essa é uma pedra de toque para o futuro da cidade, para o presente e para o futuro da cidade, para a qualidade de Santa Maria. Fábio, eu me lembro que no início desse novo milênio, né, nós estivemos em Curitiba, né, o Legislativo, as forças vivas da cidade, o Executivo, e nós fomos visitar o IPUC. Claro que não vamos comparar o IPUC, não é? Que é uma entidade já, né, um instituto reconhecido mundialmente, enfim, mas fomos até lá para ver como é que funcionava, para gradativamente, né, não digo imitar, mas dar um início. Então eu me lembro que na época era o escritório das cidades, né? Então a ideia, e o escritório das cidades, como tu disseste, né, várias administrações, né, encaminharam ou elaboraram minutas de projetos para criar o corpo técnico, não é? Um corpo técnico permanente, inclusive o IPUC era assim. Né? E nós perguntamos, não,
o corpo técnico tem que ser permanente, porque mudam os governos, e o quanto é importante manter esse corpo técnico, que independe de governos, que independe de padrinhos políticos, etc. Quer dizer, quem tem a ganhar e os planejamentos têm que ser a longo prazo. Então eu quero valorizar o IPLAN. Hoje o IPLAN não é valorizado. Não é valorizado. Eu quero valorizar o IPLAN, a sua equipe. Nós temos projetos importantes. Nós temos um projeto, por exemplo, que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, quando visualizou, disse, meu Deus do céu, nós não temos no Estado algo semelhante, que é um projeto todo georreferenciado dos alagamentos da cidade, das macrodrenagens, das microdrenagens, não é? Dos desassoreamentos. Então o IPLAN pode contribuir muito. Agora nós temos que valorizar, nós temos que formar equipe. Né? O IPLAN hoje não faz nem projeto. Hoje os projetos de engenharia do IPLAN são, ou melhor, os projetos de engenharia são executados pela Cirula no 5º andar. Então, eu acho que nós temos que valorizar mais o IPLAN, e eu quero valorizar. Eu não quero fechar o IPLAN, pelo contrário, eu quero fortalecer o IPLAN, que é o nosso Instituto de Planejamento, que planeja a cidade. Nessa linha, para irmos encaminhando o final, secretário, como é que o senhor vê assim, a contratação de projetos através de concursos públicos, os projetos necessários, que muitas vezes o corpo técnico da prefeitura não dá conta, né? Uma das vias pela lei da licitação são os concursos. O Conselho de Arquitetura e as entidades profissionais incitam muito isso. Como é que o senhor enxerga assim, concursos públicos para a contratação de projetos na área da arquitetura e da engenharia? Eu vejo com bons olhos, até porque, como estou na administração pública há muitos anos, que tristeza, Fábio, quando temos recursos depositados e esses recursos devem ser devolvidos e ainda corrigidos. Veja bem, o dinheiro vem a fundo perdido. Não ocupamos os recursos e ainda devolver esses recursos, que tristeza. Isso é improbidade, isso aí não pode ocorrer. Então significa o quê? Que nós podemos contratar os profissionais pela elaboração desses projetos aí. Valorizar os profissionais. O poder público ele não consegue resolver essa situação. Não tem. O quadro técnico, né, ele é pequeno. E em Santa Maria, bom, mas por que não faz concurso? Tem outras implicações, questão de IPASP, né, questão de aposentadorias dos futuros, que nós temos que ter muito cuidado. Não adianta agora concurso. Nós temos dificuldade isso aí. Hoje a dívida do município para com o IPASP, cerca de 2 milhões e 800 mil reais. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, ao invés de contratar novos profissionais, eu acho que esse concurso é importante mesmo, sabe? Certo, candidato. Da nossa parte, essas eram as questões. Nós queremos agradecer, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, a sua presença aqui, satisfação em conversar, né? Oportunidade para os eleitores e eleitoras de Santa Maria ouvirem as suas ideias, porque todos nós desejamos, né, uma cidade melhor, e vai ser decisivo quem esteja nos próximos 4 anos à frente do Executivo Municipal. Agradeço, então, em nome de todos, e assim eu vou encerrando, né, com um grande abraço a todos que nos acompanharam. Espero que tenha sido profícuo e tenha auxiliado na definição, né, do voto no pleito do próximo domingo. Um voto decisivo e importante. Compareçam às urnas, façam-se ouvir, né, o seu desejo para uma cidade de Santa Maria ainda mais pujante. Muito obrigado, candidato Sequim. Um grande abraço. Um abraço também, Fábio. Assim como eu desejei para o nosso outro candidato, sorte no pleito do domingo. Se o senhor quiser, tem ainda 1 minuto para encerrar. Não, eu quero agradecer, eu quero cumprimentar o Cal pela iniciativa. Sou fã também do teu trabalho, Fábio, né? Nas faculdades que tu trabalhaste, né? coordenando o nosso IPLAN, né? E eu quero dizer o seguinte, que o Cal, na minha administração, ele vai ter voz, tá? Vai ter voz na minha administração. Eu sempre vou chamar o Cal, tá? Então, te agradecer. E exemplo do outro candidato, ele deu o número dele. Eu vou dar o número também para domingo, número 11. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, uma saudação a todos que nos acompanharam também. Vamos aqui, então, assim, encerrando, né, essa segunda edição do CAL Vivo Especial das eleições municipais de segundo turno. Um abraço a todos, fiquem bem e com saúde. Até a próxima.